empate importante do Santos nos minutos finais, um pênalti que foi muito discutido e que acabou dando esse ponto que pode ajudar no final, no resultado, quando chegarmos no final do Campeonato Brasileiro. Esse ponto pode fazer toda a diferença. O Santos precisava, de toda maneira, conquistar pelo menos um ponto nesse jogo. Tem agora uma diferença de 2 pontos para o Goiás, na zona do rebaixamento, e tem agora pela frente um jogo dificílimo contra o Flamengo, lá em Brasília. Então hoje vamos analisar esse empate do Santos e o desempenho do time como um todo. Essas e outras informações vocês ficam sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que vocês possam sempre estar bem informados, atualizados com notícias diárias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. O Santos conquistou um ponto importante nesse jogo. Primeiro, a gente tem que analisar o primeiro tempo. Eu acho que o primeiro tempo nada funcionou para o Santos. Ele jogou de uma forma até covarde, né? Porque só chutava aquela bola jogada, cobrada ali pelo João Paulo, uma cobrança direta ali do tiro de meta. Não iniciava a jogada com os pés. É verdade que teve um fator que atrapalhou bastante o Santos, que foi a lesão do Basso. O Basso é um zagueiro que nem sempre ele aparece muito nos jogos, mas ele tem boa saída de jogo. É ele que tem aquele bom passe que inicia muitas das jogadas. Então ele tem uma visão de jogo, é o zagueiro que tem melhor saída. Então realmente o Santos sentiu falta quando ele se lesionou no começo do jogo. Ainda assim, desde o início, porque ele se machucou antes dos 15 minutos, mas desde o início o Santos já mostrava essa dificuldade. O Marcelo Fernandes, ele mudou a formação. Ele acabou iniciando com o Kevson no banco e com o Fernandes no meio campo. Então ele mudou a formação do time. A ideia era boa, mas na prática ela não foi aplicada pelos jogadores, então ela não funcionou. Apesar de ter um jogador no meio-campo a mais, que seria o Fernandes, para dar mais força de marcação, para tentar parar o Renato Augusto, isso não funcionou. O Renato Augusto jogou um primeiro tempo com muita liberdade, o Santos jogou muito retrancado, abdicou de atacar, então não deu nenhum chute no gol no primeiro tempo, foi realmente um primeiro tempo pavoroso. E a gente começou a ficar preocupado, porque o João Paulo fez 4 milagres, né, só no primeiro tempo. Né? Foi um dos destaques da partida. Né? Foi do Santos, foi o melhor jogador, porque salvou o Santos. E agora imagina se no gol tivesse o Vladimir, que aceitou todas as bolas do Internacional. Será que o resultado não teria sido outro? O Santos muito provavelmente já teria tomado 2, 3 gols no primeiro tempo e a história seria diferente na partida. E não só isso, para a moral dos jogadores isso também pesaria bastante. Mas graças a Deus a gente tinha ali o João Paulo, que sentiu até um desconforto durante a partida. Teve uma bola que ele pegou ali muito difícil, né? Como eu disse, ele fez 4 milagres, ele chegou até a machucar o ombro, depois ele mostrou ali alguns sinais de estar com algum incômodo na perna, mas ele conseguiu, né, fazer uma grande partida, ficou o jogo todo, foi um dos destaques. E aí o Marcelo Fernandes conseguiu, e aí mérito do Marcelo Fernandes, que mexeu, né, que no primeiro tempo não foi bem, teve uma ideia interessante do Santos tentar povoar mais o meio campo, mas não funcionou. Então o que tem se mostrado nesses jogos é que o Santos está funcionando mais jogando realmente com 3 zagueiros. Eu acredito que o Santos deveria tentar manter isso até o final, só que agora tem um problema, né? Agora tem a lesão do Basso. Então quem vai jogar no lugar do Basso? O Jair, eu não sei por qual motivo, ele não estava nem no banco, né? Ele não foi opção no banco de reservas hoje. Então quando entrou o Messias, não tinha mais nenhum atleta, e aí era preocupação, né? Se machucar mais um zagueiro, quem vai atuar? Ia ser muito complicado para o Santos.
né? Bom que não teve mais nenhuma lesão, e o Messias entrou, inclusive entrou muito bem. Então a gente tem que elogiar, porque geralmente o Messias entra e nos deixa uma certa preocupação. Ele atuou bem, ele teve boa atuação nas jogadas aéreas, ele não perdeu, e ele é o estilo rebatedor, né? Mas ele fez boa partida, ele conseguiu segurar bem, né? O Santos acabou tomando um gol que ele mesmo causou, né? Que foi por conta do Jean Lucas, a gente já vai falar isso mais à frente. Mas no todo, apesar desse primeiro tempo péssimo do Santos, a zaga ela se comportou bem. Claro que teve, né, as grandes defesas do João Paulo. Então no primeiro tempo foi muito ruim, a gente ficou preocupado porque a gente começou a ver aquele Santos do passado, o Santos que não atacava, que deixava o time adversário tocar a bola com muito espaço no meio campo. Não funcionou, o Fernandes não fez boa partida, né, acabou não funcionando. No segundo tempo ele muda o time novamente, aí ele opta por um 4-3-3, ele coloca o Kevson, coloca o Dodô jogando de lateral, e o Dodô de lateral ele não tem a mesma força. Ele fez um jogo médio, né? Ele foi bem até na marcação, ele fez um jogo mediano, mas ele não consegue, ele não tem mais força para jogar como zagueiro. O Dodô, para atuar pelo Santos, ele vai ter que atuar naquele esquema do 3-5-2. Fora esse, o Santos vai ter muita dificuldade, porque ele não vai conseguir chegar muitas vezes à linha de fundo e não vai ter força para aguentar o jogo todo. Então, jogando dessa maneira, o Dodô ele acaba não ajudando muito o Santos. E sim se ele atuar no 3-5-2. O Lucas Braga, do lado direito, também não tem funcionado. Então ele tem tido muitas dificuldades. Em alguns jogos ele até consegue se destacar, mas mais uma vez ele teve uma partida apagada, não teve boa atuação. O Lucas Lima também, esse jogo, não fez boa partida. Mais uma vez ele não fez, diferentemente do que ele fez no jogo contra o Curitiba, nesse jogo ele não fez boa partida. O Jean Lucas foi um dos piores jogadores do Santos, por incrível que pareça, e aí a gente entende também a dificuldade que o Santos teve. Porque quando ele não tem um meio-campo que funciona, um meio-campo que marca e que tem e que faz a criação das jogadas, né? Quando esse meio-campo ele não tem boa atuação, é difícil o Santos conseguir ganhar uma partida, porque passa muito por como vai jogar o Jean Lucas, esse trio, né? O Jean Lucas, o Rincon fazendo a proteção e o Lucas Lima. E não funcionou esses jogadores. O Rincon fez uma partida média, saiu mancando, preocupa também para esse próximo jogo, se ele vai ter condições, né? A gente sabe que o Rincon não teve tempo para descansar, ele já veio, né, de uma temporada, ele teve muito pouco tempo e a carga é muito pesada do futebol brasileiro, é um ritmo frenético de jogos, né? Você joga esses últimos jogos aí, o Santos não descansa nem 48 horas e já tem um outro jogo. E já viaja para jogar contra o Flamengo, né? Não tem tempo nem de fazer treinamentos, né? Pelo menos de forma mais intensa, para não perder os jogadores. Então é muito desgastante. É dúvida também. Então o Jean Lucas, né, voltando a falar do Jean Lucas, ele não fez boa partida, foi a pior partida dele no Santos. Eu acho que até foi uma das piores partidas que ele já fez, né? Ele jogou muito mal, ele corria para trás. A gente viu o Santos fazendo muito isso hoje. Em vez de correr para frente, corria para trás, driblava para trás, não driblava para frente. Então teve muita dificuldade na criação, né? E isso se deu também por conta dessa mudança de formação para o jogo, que tentou surpreender o Marcelo Fernandes. A ideia foi boa, mas não foi bem executada. Então tem que ser reavaliado isso, porque o Santos teve muita dificuldade. Quando ele chega, né? Aí o Jean Lucas ainda faz um gol contra, tentando salvar, né, tirar a bola ali, porque a bola estava ali em cima dele, ele tentou tirar, né? Foi um pensamento rápido, acabou chutando para o gol. O João Paulo pegou tudo, mas não conseguiu pegar essa bola. Aí já não esperava que o Jean Lucas ia chutar para gol, né? Contra o seu gol. Então foi inevitável. Então, além de ter feito uma má partida, ainda fez um gol contra. Em cobranças de falta foi muito displicente, em cobranças perigosas que poderiam ser de perigo contra o Corinthians, o Santos não soube aproveitar. Então o Jean Lucas foi um dos destaques negativos do Santos. E a gente espera que tenha uma melhora para esse jogo contra o Flamengo, porque se o Santos não tem um meio que funciona, aí fica realmente difícil. E o Santos depende desses jogadores, depende do Jean Lucas, depende do Lucas Lima,
depende muitas vezes ali de uma aproximação até do Soteldo, dependendo do jogo, e isso funcionou hoje. O Soteldo atuou como meia no segundo tempo, ele já estava cansado, e aí sim, o destaque positivo do Santos, porque no segundo tempo, o Marcelo Fernandes muda a formação, parte por um 4-3-3, tem a entrada de Mendonça, né, que entrou muito bem, e o Soteldo que cresceu no segundo tempo. Não estava o Santos com toda essa dificuldade, o Marcos Leonardo, a bola não chegava no ataque, né, então não teve como ele ter uma boa participação, mas a entrada do Furt e do Mendonça fizeram com que o Santos melhorasse no segundo tempo. A gente tem que levar em consideração também que o Mano Menezes ele jogou um futebol medroso. No momento que o Corinthians fez o gol, ele retrancou o time. Então, tanto o Marcelo Fernandes jogou de uma forma covarde no primeiro tempo, né, o time do Santos, quanto o time do Corinthians também no segundo tempo. O Corinthians poderia ter feito o gol e tentado continuar a jogar com uma certa intensidade para não tomar um empate, mas ele foi e se retraiu. Nesse momento, o Marcelo Fernandes mexe muito bem, né? As mudanças surtiram efeito. O Mendonça colocou fogo no jogo, o Soteldo cresceu no segundo tempo e o Furt fazendo aquela posição no ataque, ele sabe se posicionar, ele sabe muitas vezes se aproximar para criar alguma tabela, alguma jogada. É um jogador muito inteligente, muito útil. E além disso, teve a entrada do Silveira. O Silveira mais uma vez entra bem no jogo, mais uma vez ajuda o Santos. Ele tem sido um jogador muito voluntarioso, que atua muitas vezes fora da sua posição, mas taticamente ele está funcionando muito bem. Ele ajuda na frente, ele corre, ele ajuda na marcação e ele ajuda a criar jogadas, dá assistências, né? Dá assistência e até finaliza, como ele chegou a fazer o gol naquela goleada que o Santos tomou contra o Internacional. É um jogador também muito interessante que está ajudando muito o Santos nessa reta final. Então essas mudanças, elas surtiram efeito. O Santos passou a criar um pouco mais de jogadas, o Soteldo começou a incendiar o jogo, e num lance, né, em que ele não desistiu, foi até o final, acabou sofrendo pênalti. Pênalti que foi muito reclamado pelos atletas do Corinthians, que foi muito discutido, há uma divisão de opiniões, uns acreditam que foi pênalti, outros acreditam que não. É uma jogada que vai ficar, realmente, em jogadas como essa, fica a critério, né, do time de arbitragem. Num primeiro momento, o Daronco não deu pênalti, num segundo momento, teve a recomendação do VAR para que ele olhasse a jogada e tomasse uma decisão, porque eles estavam entendendo que houve sim o toque. Na minha opinião, se houve o toque, é pênalti, né? Não tem meio pênalti ou mais ou menos pênalti, empurrou mais ou empurrou menos. Houve o contato. Se o Soteldo ele se aproveitou desse contato, como os atletas costumam fazer ali, ele se joga, ele mostra ali que que sentiu dor, que pegou forte, faz parte do jogo, mas teve o contato, né? O Soteldo ele costuma muito fazer esse drible para chegar na linha de fundo e cortar. Foi o que aconteceu na vitória do Santos contra o Curitiba. O Soteldo cortou, cruzou e o Marcos Leonardo fez o gol. Ele ia fazer a mesma coisa. Aí o atleta do Corinthians vai e tem o contato. Então, para mim, existiu o pênalti, mérito do Santos, que fez o gol. O Mendonça, realmente eu fiquei assustado, porque o Mendonça pediu para bater. Não é comum ele bater, quem ia bater era o Soteldo. Ele, né, sentiu a confiança ali do Mendonça, deixou ele bater, e o Mendonça bateu muito bem. O Cássio é um pegador de pênalti, bateu bem, bateu consciente no meio do gol, né, mais próximo ali ao meio do gol, e conseguiu fazer um empate, que para o Santos foi muito bom. O Santos tem que tirar lições importantes desse jogo. Se tivesse jogado da forma que jogou no primeiro tempo, teria atacado mais. O Santos no segundo tempo, com 1 minuto de jogo, aliás, com menos de 1 minuto de jogo, já teve 2 finalizações. Ele mudou a postura, porque mudou a forma de jogar. Não dá para jogar de forma medrosa. Além disso, o Santos ele tem jogado bem no 3-5-2 em casa e fora de casa, com a mesma intensidade, né, criando jogadas, né, tendo oportunidade de gol. Eu acho que o Marcelo Fernandes tem que avaliar isso, ou até a formação que deu certo no segundo tempo, às vezes um 4-3-3. Quando precisou do resultado foi para cima, mas eu acho que não tem que deixar para a última hora. O resultado poderia ter sido diferente. Uma derrota para o Santos poderia ter custado ali um risco muito grande, porque você pontuar fora de casa, nessa reta final, com os pontos que o Santos necessita, é muito importante. Você tem que pontuar. Então, se o Santos tivesse ganhado, era o melhor dos cenários, mas empatou.
né, tem uma diferença de 2 pontos. Agora, é um jogo que, ao meu ver, é ainda mais difícil. Né? A gente não vai ter o Marcos Leonardo, que parece que ele cavou esse cartão que ele tomou quando ele já tinha saído, né, porque ele vinha ali de um desconforto, não era uma lesão. Né? O próprio Marcelo Fernandes em coletiva disse que não era uma lesão, mas ele tinha condição, ele teve um desconforto sim, e aí, né, tudo indica que ele fez isso para poupar, para ter um descanso, são muitos jogos, e tudo indica que o Furt vai ser o dono dessa vaga aí nesse próximo jogo. Não vamos ter o Marcos Leonardo, não sabemos a situação do Rincon e não vamos ter o Basso. Esse sim vai ser uma dúvida grande para o Marcelo Fernandes, se vai entrar com o Messias. É o mais provável, mas vai precisar do Jair no banco de reservas. Não sei como está a condição dele, não sei porque não participou do banco nesse jogo, mas vamos ver como é que vai estar a condição dele, porque o Santos vai precisar de um zagueiro. Se machucar algum deles, o Santos não vai ter outro para repor que não seja o Jair. O Dodô faz bem essa posição quando o Santos joga no 3-5-2. Agora, com 2 zagueiros, eu acredito que não seja uma boa, não. Né? E o Dodô já se mostrou que jogar na lateral não funciona muito. Não comprometeu muito nesse jogo. Teve uma partida mediana, mas não dá para contar com o Dodô jogando como lateral. E talvez aí a volta do Kevson, que entrou, né, durante a partida, e eu acho que o Santos aí tem tudo para pelo menos sair com um ponto. Não é um jogo no Maracanã, eu acho que isso até é um fator positivo, apesar de ser a maioria dos torcedores do Flamengo em Brasília, mas é um jogo que, se o Santos conquistar um ponto, vai ser um excelente resultado. Se ganhar, melhor ainda, mas é bem difícil. E aí depois o Santos vai ter 2 jogos em casa, e aí tem obrigação de pontuar. Se fizer os 6 pontos em casa, ele fica mais próximo, né, e de se salvar aí do rebaixamento. Então é isso, pessoal. Agora é a gente acompanhar o Santos, que já no meio de semana, né, vai ter a partida aí contra o Flamengo, e esperamos que a equipe possa estar recuperada, né, vai poder descansar, não vai ter tempo para treinar, e que possam estar recuperados aí para mais um grande desafio, para mais um grande final, para mais uma grande final. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.